ao canal. Hoje trago-vos a minha opinião acerca do livro Guerra e Paz de Tolstói. Este livro chegou às minhas mãos por intermédio do meu namorado, que já o tinha lido no ano anterior e sempre me incentivou a começar a lê-lo. Pois bem, inicialmente eu fiquei um bocado de pé atrás. Porquê? Porque para além de um livro, eles são dois. E são dois bastante grandes. Eu só vou falar deste primeiro, que é o nosso primeiro volume. Para percebermos do que é que nos fala o livro, é importante falar sobre a contextualização histórica deste livro. Tolstói escreveu este livro que retrata a vida de diversas personagens entre 1805 e 1813. Aqui nós encontramos o período de guerra da Rússia contra Napoleão, contra os franceses, ou seja, retrata-nos as invasões napoleónicas na Rússia. Quanto à história deste livro, como o nome indica, faz parte dos períodos entre guerra e paz dessas invasões. Aqui nós encontramos quatro famílias muito importantes para percebermos toda a história do livro. São elas os Rostov, os Kuragin, os Bezukov e os Bolkonsky. Nos Bezukov nós temos uma personagem essencial, que é o Pedro. O Pedro acompanha grande parte da narrativa e é-nos apresentado como uma pessoa um pouco controversa na nobreza da Rússia, porque ele é um filho bastardo que estudou no estrangeiro, filho de um conde muito importante, e após a morte do pai, ele herda toda a fortuna do pai. E aí passa a ser o homem mais rico de toda a Rússia. É-nos apresentado como uma pessoa com ideias muito próprias e muito diferentes do resto da nobreza, o que faz com que eu não seja muito aceito, como eu já tinha falado. Existem partes neste livro que eu gostei muito relativamente ao Pedro, porque vê-se uma mudança de personalidade mediante os acontecimentos que ele vai tendo na vida. Começa por não ser aceito, quando passa a rico, passa a ser aceito pela nobreza e como o melhor partido para casarem as filhas. Depois, quando ele casa, passa a ser uma pessoa que só é aceite porque a sua mulher faz parte do círculo da nobreza. Depois ele tem ideias muito emancipadoras relativamente aos seus trabalhadores. Faz parte depois de uma seita religiosa que lhe muda toda a maneira de estar na vida. Depois cansa-se daquilo e passa à postura de antigamente, bastante deprimido, que não compreende a nobreza, e é uma personagem que acompanha o livro e que é muito interessante. Depois nós nos Bolkonsky temos o André, que é amigo do Pedro, e comparativamente ao Pedro, ele é aceite na nobreza, é também uma das pessoas mais ricas da Rússia. Ele alista-se à campanha militar contra os franceses e aqui nós temos uma mudança de personagem após um momento vivido na guerra. O André tem um cargo muito importante na guerra. Após uma batalha contra Napoleão, ele é gravemente ferido, sendo dado pelo seu general Kutuzov como estando morto, e é socorrido e tratado pelos militares franceses. Esta situação muda-lhe completamente a sua maneira de encarar a guerra, volta para casa, para junto do pai e da irmã, e depara-se com a mulher em trabalho de parto e acaba por perder a sua mulher e fica com o filho.
é uma personagem que após este momento ela muda completamente a sua personalidade, desliga-se da nobreza, passa a ficar mais junto da sua comunidade, da sua terra, preocupa-se com o trabalho em si, e é uma personagem que eu gostei bastante. Nos Corégui nós temos dois irmãos, a Helena e o Anatole. A Helena é a mulher do Pedro, é-nos dada a conhecer como uma pessoa muito bonita, que faz as delícias dos homens por causa da sua beleza, e depois é-nos apresentada pelo Pedro como sendo uma pessoa muito fútil, sem sentido crítico, sem conseguir ter um discurso e uma conversa com fundamento com as outras pessoas. Ao longo do livro, ficamos a conhecer a sua relação com o Pedro, sendo bastante interesseira, e é uma personagem que nos traz aqui algumas mudanças ao longo do livro. O Anatole, por sua vez, é-nos apresentado também como um homem bastante belo, mas que é bastante mulherengo e não está nunca saciado com uma mulher só. Ele apareceu poucas vezes ao longo do livro, mas as vezes que apareceu foi para criar estragos. A meu ver, é uma personagem de estabilização de toda a novela que encontramos aqui. O pai do Anatole e da Helena tem bastantes dívidas, apesar de fazer parte da nobreza, está falido, e tenta casar os filhos de forma a mudar a sua situação económica, e tenta casar o Anatole com mulheres muito influentes da Rússia, o que nem sempre o que não foi muito bem aceito por algumas pessoas, como é o caso do Conde Bolkonsky. O Anatole, agora no final deste primeiro volume, cria toda uma situação que deixa o livro de pernas para o ar e lança-nos a premissa para a continuação do segundo volume. Na parte dos Rostov também temos duas personagens muito importantes, que é a Natasha e o Nicolau. O Nicolau, tal como o Bolkonsky, como o André, alista-se à guerra, é defensor do motivo da guerra, e traz-nos, para mim, traz as reflexões acerca da guerra mais interessantes ao longo do livro. A Natasha, por seu lado, é a personagem que eu mais detestei ao longo do livro, porque é uma jovem bonita que ora gosta de uma coisa, ora gosta de outra, ora quer casar com um, ora quer casar com outro, e muda toda a vida das diferentes personagens que nós temos aqui. Se viram o vídeo até agora, aconselho, e se não gostam de spoilers, aconselho-vos a não ver o resto do vídeo e a avançarem até aos minutos finais do vídeo. Quanto à minha análise desta obra, eu achei, houve aqui alguns momentos que eu achei bastante curiosos. Um deles é o facto de estão em guerra contra o Napoleão, contra os franceses, e na nobreza a França e os franceses são tidos como o exemplo a seguir. Eles falam francês na nobreza, e eles, para elogiar uma mulher, comparam-na às francesas, o que faz aqui uma diferença muito grande entre o período que se vive de guerra e aquilo que se pratica na sociedade russa. Outro momento que eu achei muito curioso foi os encontros que tiveram o Pedro e o André.
Vemos numa conversa inicial já esta diferença de pessoas, em que o Pedro é contra a guerra e não percebe porque é que vamos entrar em guerra contra os franceses, e um Pedro que é totalmente de acordo e alista-se logo à guerra e ao motivo da guerra. Quando o André é ferido e volta para casa, eles voltam a se encontrar uns anos depois, e aqui temos um Pedro totalmente inconformado com a vida que leva e tenta mudar todo o seu ritmo de vida e o seu contexto. O Pedro tenta emancipar os trabalhadores, cria escolas, cria hospitais, tenta dar os mesmos direitos ao povo relativos àquilo que a nobreza poderia ter acesso. E neste momento nós temos um André que entra em desacordo total com as ideias do Pedro. Quando o Pedro conquista isto e se desliga um bocado do que está a acontecer e das alterações que ele fez no seu contexto, vemos um André preocupado em fazer igual. Então vemos um André a criar escolas, vemos um André com preocupação relativa aos direitos das pessoas, acaba por trabalhar para o Estado na criação de leis para o direito das pessoas, e é completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados no André. Depois nós temos aqui uma situação que para mim foi muito interessante relativamente à guerra, em que um militar da guerra, uma pessoa importante, o Denisov, que é camarada do Nicolau, decide roubar os mantimentos porque os seus camaradas já não comiam há imenso tempo. Então vai roubar os mantimentos, distribui com as outras pessoas e depois tem consequências relativamente a isso. O Nicolau, que é uma pessoa influente, tenta, junto do general, interceder a favor do amigo, o que acaba por não correr muito bem, e o general diz-lhe que ele vai ter que ser castigado por aquilo que ele fez. O Denisov, para fugir a este castigo, tem um ferimento numa perna, numa batalha que tem contra os franceses, e olha, não é cedo nem é tarde, vou ali à enfermaria, vou-me curar e assim já não tenho cá consequências devido ao que eu fiz. E vemos o Nicolau, passado umas semanas, a ir visitar o amigo a essa infantaria e ver como é que estava. Nós, nesta situação, vemos uma descrição muito detalhada do que é um hospital de campanha, com o cheiro a podridão, os mortos junto com os feridos, os amputados, a dor que as pessoas sentiam. E o Nicolau descreve isto muito ao pormenor e faz estes reparos que nós vemos. Momentos posteriores a esta situação, o imperador Alexandre, da Rússia, decide conversar com Napoleão e tentarem chegar aqui a um acordo para não continuarem em guerra. E então Nicolau, quando isto acontece, tem a expressão mais genuína do livro, que é: para que raio serviu tantos mortos, tantos feridos, tanta dor, se no final de contas somos todos amigos? E este discurso fundamenta-o nos momentos posteriores, porque ele tem alguma reticência, alguma dificuldade em se relacionar com os franceses e com os militares franceses após este acordo. Esta aliança cria também um momento muito bizarro em todo o livro, em todo este primeiro volume. Eles que passaram imenso tempo a matarem-se uns aos outros, a dizerem mal do imperador, a dizerem mal do outro imperador, e no final de contas, quando chegam a um acordo,
O Napoleão diz que o Alexandre é o maior imperador de sempre. O Alexandre diz que Napoleão é o maior imperador de sempre. E passam a vida a condecorar-se um ao outro pelos feitos na guerra que tiveram uns contra os outros. Que é contraditório. Outra situação que eu achei muito curiosa neste livro é o facto do Pedro se decidir alistar a uma seita religiosa que, apesar de não estar escrito que é referente aos Illuminatis, dá-nos alguma ilusão disso. E todo o pensamento que ele cria mediante esta associação, esta seita, leva-nos a crer que poderá estar associado a isso. Para finalizar este vídeo, queria só deixar duas coisas claras. Este primeiro volume eu achei que ia ter alguma dificuldade em começar a ler, porque via alguns vídeos, havia pessoas a dizer que devíamos criar um roteiro, escrever as personagens, os sítios onde estão a ser travadas as batalhas. Eu sou sincera, tem-se alguma dificuldade inicial em conseguir, e fiz isso, eu apontei o nome das personagens, a ligação entre elas, para me conseguir orientar e perceber a quem é que se referia cada parte do livro. Isto porque existem nomes muito parecidos, existe o Domukov, existe o Denisov, existe o Skuragin, existe a Skaragin, os nomes são muito idênticos. Contudo, eu achei que ia ter uma dificuldade maior. A partir do momento em que nós começamos a entrar dentro do ritmo de escrita de Tolstói e da introdução das personagens, nós facilmente conseguimos contextualizar toda a história e perceber o que é que está a ser falado e o que é que está a acontecer. Aconselho vivamente este livro. Apesar da minha edição ser referente a 1974 e ter alguma dificuldade em levar este livro para qualquer lado por causa da dimensão dele, do facto de ele ser um livro bastante antigo e bastante frágil, li-o com alguma facilidade, extremamente rápido, li este livro em 2 semanas e aconselho vivamente este livro. É uma obra muito grande, mas ao mesmo tempo muito enriquecedora. Espero que tenham boas leituras e que comentem. Tchau!